Olá, eu sou Francisca Virtual. Está começando agora o podcast Repap, com o Reverendo Pinho Borges. Um espaço de diálogo, respeito e sabedoria, onde a maturidade transforma a convivência em paz. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é porque os protestantes não devem brincar o carnaval. Vivemos em um mundo que, especialmente no carnaval, exalta o prazer sem limites. A fé cristã, porém, nos chama a viver com propósito, domínio próprio e santidade diante de Deus. Enquanto o mundo transforma o carnaval em palco de excessos, a fé cristã nos chama a nadar contra a corrente, vivendo com propósito, sobriedade e santidade. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Repap, um espaço de reflexão bíblica, discernimento espiritual e compromisso com a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre fé, cultura e escolhas porque o cristão protestante não deve brincar o carnaval. Prepare o coração, ajuste os ouvidos e caminhe conosco à luz das Escrituras. Tema: por que o cristão protestante não deve brincar o carnaval? Reverendo Pinho Borges, o que é de fato o carnaval? Olá ouvintes, graças e paz. O carnaval não é apenas uma festa cultural. Sua origem está ligada a rituais pagãos da antiguidade e, posteriormente, à tradição medieval de excessos antes da Quaresma. Desde o início, sempre esteve associado à inversão de valores, de permissividade moral e do culto aos desejos da carne. O carnaval tem alguma origem cristã? Não. Embora tenha sido tolerado em contextos históricos, o carnaval nunca foi uma celebração cristã bíblica. Ele surgiu como um período de liberação dos instintos, antes de práticas religiosas, como a Quaresma, período em que as pessoas praticavam um rígido jejum de algumas coisas, o que já revela uma contradição espiritual clara. Reverendo, quais são os valores que o carnaval promove? Se é que promove. O que o carnaval promove é a exaltação do corpo, da sensualidade, da embriaguez, da erotização, da banalização do pecado, e da ausência de limites. Que são valores opostos aos princípios do Evangelho, que chama o cristão à santidade e domínio próprio. Responda-me. A Bíblia fala algo que se relacione ao carnaval? Sim. Gálatas 5, versos 19 a 21, condena obras da carne como libertinagem, bebedices e dissoluções. Romanos 13, verso 13 orienta que andemos dignamente, não em orgias e bebedeiras. O espírito do carnaval se encaixa exatamente nessas advertências. Ele se manifesta exatamente naquilo que as Escrituras combate, que é a normalização dos excessos, a perda de limites e práticas guiadas pela carne, afastando o coração da vontade de Deus e do viver segundo o Espírito. Pastor, um cristão pode participar do carnaval sem exageros. A questão não se limita à quantidade de excessos, mas à natureza do ambiente, à direção espiritual do coração e ao testemunho público da fé. O problema não é apenas o quanto se faz, mas onde se está e o que aquilo comunica. O carnaval não é um espaço neutro. Sua essência coletiva é marcada pela exaltação da carne, pela suspensão de limites morais e pela normalização de práticas que a Escritura claramente adverte. Mesmo quando alguém tenta participar com moderação, permanece inserido em um contexto que celebra valores contrários ao reino de Deus. A Bíblia nos chama não apenas a evitar o pecado explícito, mas também a fugir da aparência do mal e a buscar ambientes que edifiquem a fé. Paulo ensina que nem tudo o que é permitido convém, nem tudo edifica. O cristão é chamado a viver de modo intencional, sabendo que suas escolhas falam tão alto quanto suas palavras. Além disso, há a questão do testemunho. Quando um cristão se associa a ambientes conhecidos por práticas que desonram a Deus, o mundo não vê equilíbrio, mas incoerência. O resultado é confusão espiritual, tanto para quem observa quanto para quem participa. Quais são as consequências espirituais dessa prática? Entre as consequências estão enfraquecimento da vida de oração, insensibilidade ao pecado, afastamento da comunhão com Deus, relativização da santidade e abertura para tentações que antes eram evitadas. Por que o carnaval afeta a comunhão com Deus? Onde o Espírito Santo é entristecido, a comunhão se rompe. Efésios 4, verso 30, nos alerta a não entristecer o Espírito. Ambientes de desordem espiritual não fortalecem a fé, mas a minam silenciosamente. Que tipo de perdas espirituais ocorrem, pastor? Perde-se discernimento espiritual, autoridade moral, sensibilidade à palavra de Deus, zelo pela santidade, e o senso de separação do mundo.
Muitas quedas espirituais começam com pequenas concessões. O apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas 5, verso 17, que a carne milita contra o espírito. Quando cedemos ao ambiente da folia, o que acontece é uma espécie de anestesia da alma. Por exemplos. Perda do discernimento espiritual. O discernimento é como uma bússola. Na euforia do carnaval, o crente perde a capacidade de distinguir o que é apenas diversão do que é uma afronta ao Espírito Santo. A mente fica cauterizada, e o que antes incomodava, passa a ser visto como normal. Outra coisa é a erosão da autoridade moral. A autoridade moral do cristão não vem de palavras, mas do testemunho. Quando o mundo vê o cristão participando das mesmas práticas, folias e excessos, ele perde o direito de pregar o arrependimento. A perda da sensibilidade à palavra. O pecado gera um cascão no coração. A Bíblia chama isso de endurecimento. A pessoa volta do carnaval, e ao abrir a Bíblia ou ouvir um sermão, sente um vazio ou um tédio. A voz de Deus fica abafada pelos ecos das canções e ritmos que exaltam a carne. A santidade exige manutenção constante. O carnaval promove exatamente o oposto, a desinibição e a quebra de limites. Quando o zelo morre, o crente para de se perguntar que isso agrada a Deus, e passa a perguntar o que tem de mal nisso. Há crentes que participam de bloco de carnaval evangélico, dizendo que é para evangelizar. O que o Senhor fala sobre isso? O Senhor acha que evitar o carnaval é legalismo? Entendo sua preocupação. Esse é um tema que gera muitos debates nas igrejas hoje, mas precisamos olhar para ele com a lente da doutrina e do equilíbrio bíblico. Aqui está a minha análise sobre esses dois pontos. Muitos crentes defendem o bloco evangélico como uma forma de pesca. No entanto, o perigo reside na metodologia. A Bíblia nos orienta em Romanos 12, verso 2, a não nos conformarmos com este mundo. O carnaval, historicamente e espiritualmente, é a festa da carne. Quando a igreja adota a mesma estética, ritmo e ambiente, a mensagem do Evangelho, que é renúncia e novo nascimento, pode acabar diluída ou confundida. Evangelizar é levar a luz para as trevas, mas não significa que a luz precise se fantasiar de trevas para ser aceita. Muitas vezes, quem está no bloco evangélico acaba absorvendo a euforia carnal em vez de transmitir a paz de Cristo. Há uma linha tênue entre ser pescador de homens e ser apenas mais um na multidão. Evitar o carnaval é legalismo? Não. Evitar o carnaval não é proibição cega, é uma escolha de preservação. Se um ambiente é projetado para exaltar o que o cristão luta para crucificar, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, o passo mais sábio e maduro é a retirada. Muitas igrejas optam por retiros espirituais. Não por medo do mundo, mas para buscar um enchimento que o mundo não pode oferecer. Qual conselho o Senhor dá aos cristãos no período de carnaval? Pode investir em retiro espiritual, oração, leitura bíblica, comunhão cristã, descanso saudável e serviço ao próximo. Enquanto o mundo se entrega ao barulho, o cristão escolhe ouvir a voz de Deus. O cristão não é chamado para viver à margem da cultura, mas acima dela. Nem tudo que é popular edifica. Nossa alegria não depende de festas passageiras, mas da presença constante de Deus. O mundo oferece festas passageiras, mas Deus oferece alegria eterna. Que nossas escolhas revelem quem governa nosso coração e a quem pertencemos. Obrigado por nos acompanhar neste episódio. Que o Espírito Santo conduza seus passos, fortaleça sua fé e guarde sua vida. Até o próximo encontro. Persevere na palavra, permaneça em Cristo e viva para a glória de Deus. Amém.